Olá, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Doutor Trabalho, esclarecendo questões trabalhistas. Você pode participar com a gente através do pelos nossos meios de comunicação, principalmente pelo WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela, que é o 948663919 e o e-mail tvdoutortrabalho@gmail.com. Nós também temos a nossa página no Facebook, você vai colocar lá TV Doutor Trabalho, e também pelo site da UpTV, que você pode acompanhar ao vivo o nosso programa toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Você grava um vídeo, manda uma pergunta, manda uma sugestão, que nós vamos esclarecer essa questão trabalhista. Bacana? Olha, então recebendo aqui um convidado especial, já está chegando aqui. Hoje ela veio mais cedo, a Dona Dúvida veio mais cedo hoje, apareceu aí no nosso estúdio. Ô, Dona Dúvida, brigadão pela sua presença, viu? Oi, tá Paulo. Chique hoje, tudo bom? Bem, tudo jóia? Você viu, eu estou aqui com uma camisa de A marca. marca é diferente essa aí, hein? É a Durvalina. Durvalina? Durvalina é de rico, e a Durvalina é de pobre. Ah, entendi. Durvalina, muito bom. E eu tô muito todo bom. amassado, eu tava no ônibus. No ônibus? Nossa, essa hora o ônibus tá terrível. Esse horário é o horário de pico, é um horário... Agora, tem uma coisa, doutor Paulo, o senhor tá cheiroso hoje, hein? Opa, obrigado. Cheirinho de pão de mel, olha que delícia. Eu tô com uma preocupação, uma coisa que tá me corroendo aqui o cérebro, sabe? Certo. Eu tenho um filho, né, e ele tá com medo de perder o emprego. Ele tá com medo de perder o emprego? O que aconteceu? Me explica aí. O que seu filho faz? Então, ele tem um trabalho muito legal e ele ama o trabalho dele. Ele trabalha de provar vinhos. Provador de vinhos. Provador de vinhos. Um trabalho diferente, provador de vinhos. É um trabalho muito bom. Chega alegre todo dia em casa. Ah, ele vai provando vinho e degustando. Tem toda uma técnica, né? Apreciar o vinho, o cheiro, a taça, tem todo um requisito especial para o provador de vinho, não é verdade? Exatamente, só que tem um problema, né? Teve um amigo dele que trabalhava numa fábrica de cigarro e lá também ele provava os cigarros. Só que o que aconteceu? Com muito tempo de trabalhar nessa atividade, ele acabou tendo problemas de saúde, né? E aí ele entrou com uma causa na justiça, né, querendo uma indenização da empresa, entendeu? E aí então temos o caso aí, doutores Vitor, Sérgio, nós temos um caso aí do provador de cigarros. O provador de cigarros é uma atividade, me parece ilícita, que o cigarro não é proibido, né? Mas com o decorrer do período, dos anos, a pessoa pode adquirir alguma questão da saúde. Doutor, queria ver a visão criminal. Tem algum crime no provador de cigarro, provador de bebida? Isso é uma atividade lícita ou é ilícito? Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Dona Dúvida. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite. Então, na visão criminal, realmente eu não vejo que tenha problema nenhum. Pois assim, o cigarro é um prejudicial à saúde, com o tempo pode deixar a pessoa com sérios problemas, como até mesmo vem atrás do cigarro, né? Câncer de pulmão, algum outro problema. Só que ele não é uma droga ilícita. Ele é uma droga lícita, regulamentada, que eu não vejo nenhum problema na questão criminal. Pois até tem uma portaria, né, que vem todas as drogas ilícitas, né, que pode se enquadrar cocaína, maconha, e o cigarro não é vendido em padaria, é vendido no comércio de uma maneira geral. Então, na visão criminal, não sendo uma droga ilícita, não há por que ser enquadrado criminalmente o empregador tanto que ele tem uma fábrica regulamentada disso, né? Ele tem uma fábrica de cigarros e a pessoa que fuma não comete crime, então não teria por que o empregador estar cometendo um crime por provar cigarros. Criminalmente, não. E agora, então, vamos ver também a questão aí da visão processual, Dona Dúvida. Como que o tribunal tem enxergado essa questão? Vamos ver aqui o doutor Vitor. Boa noite a todos. Boa noite. É um lindo, você recebeu uma cantada aqui da Dona Dúvida. Eu tô recebendo um chaveco aqui. Então, é como o Dr. Sérgio falou, não tem impedimento legal de você exercer essa atividade. É óbvio que o cara ser provador de uma indústria do cigarro vai gerar danos para a saúde dele. Ó, isso é
é um problema assim, é um caso que uma profissão num ambiente insalubre também não gera danos à saúde do empregado? É pago uma insalubridade, mas não tem no aspecto trabalhista, não há nenhum impedimento legal de você contratar um funcionário para exercer esse tipo de trabalho lícito, permitido pela CLT. E eu estava vendo, dona Dúvida, que o provador de cigarro tem toda uma técnica, é uma pessoa voluntária, é uma pessoa que geralmente já é fumante, entendeu? Uma técnica, eu não fumo, né? Também não apoio, mas tem toda uma técnica para quem fuma, né? No provador. E também, imagino o caso do seu filho, é seu filho, né? Meu filho. Seu filho, ele também deve ter uma técnica para degustar o vinho, apreciar o aroma. Tem taças de vinhos muito caras, né? Exatamente. Outro dia eu vi uma garrafa de vinho, 21 mil reais. É muito, né? Se quebrar aquela taça ali, E olha só, tá perdido. Ele não gosta só de vinho, ele gosta de outras bebidas também. Ah, ele Às gosta vezes- também. Às vezes ele sai do trabalho para beber. Você vê que coisa. Ah, ele além de trabalhar, depois bebe depois Um também. dia ele chegou no trabalho meio cambaleando, né? E o chefe foi tirar satisfação com ele. Por que você tá bêbado já essa hora? Ele falou, não, isso aqui é indicação do oftalmo. Oftalmo? Aí ele falou, como assim? Indicação do oftalmo? Oftalmo, Aí ele foi no bolso, tirou o papelzinho, a receita, né? Aí falou, ó, debaixo dos garranchos aí, tá escrito, três doses, 3 gotas, não, 3 pingas, exatamente, o rapaz tá me lembrando ali. São 3 pinga 3 vezes por dia. Ah, era 3 pingas. Pinga 3 vezes por dia. Por isso que ele pegou lá daquele jeito ruim. Entendi. Dona Dúvida, eu tava tentando cair a ficha. Exatamente. Agora eu entendi. Ele era 3 pingos. Ele só entendeu essa parte, porque a outra era tudo garrancho. Era 3 pingos. E aí ficou com Mas era no ressaca. olho. Mas aí acabava bebendo. Ficou com ressaca. Aí o que acontece? Ele chegou pra mim e perguntou assim, mãe, será que ressaca é doença? Será que... Né? Já Será consegue que pegar um pega atestado, será, com isso? Aí eu não sei responder essa pergunta pra ele. Ô, doutor, eu queria avisar um criminal aí. Pode pegar um atestado de ressaca? Bom, aí é que nem assim, a ressaca ela não é uma doença por si só, na minha opinião, né? É o médico que vai ter que atestar isso, que é um profissional habilitado, né, que vai atestar isso. Porém, a ressaca pode trazer uns efeitos colaterais, né? Você não vai chegar lá e falar que tá com ressaca. Você fala, tô meio ruim do estômago, tô meio ruim da cabeça. Aí o médico vai analisar se cabe um atestado. Ô, doutor Vitor, você concorda com isso aí? O pessoal pega atestado? Como que é A isso? ressaca não é entendida como uma doença, né? E se o atestado for fornecido pelo médico, aí, assim, você pode até eventualmente contestá-lo em juízo, mas o médico é o profissional competente para dizer se você deve ser afastado do trabalho ou não, né? Nós temos uma consultora aqui de RH, que participa com o nosso programa. Já pensou, o funcionário agora vai ter ressaca, vai pegar atestado, ninguém vai trabalhar mais, será? Coitado, É complicado. Fica ruim. Ele fica ruim? Às vezes 3 vezes por semana. Coitado, né? Ô, com a nossa consultora, qual que é a sua opinião? Isso acontece nas empresas? Como que as empresas tratam com essa questão? Já teve isso ou não? Boa noite. Eu prefiro não saber, né? Se é ressaca, se não é. A gente normalmente dá uma consultada no CID para ver, mas como também o CID não é obrigatório, só se o funcionário permite a divulgação, então fica um pouco difícil. A gente prefere aí acreditar na boa fé e na capacidade do médico que atestou. Mas segunda-feira tem sempre umas receitinhas, assim. Um dia ele ficou até mal, assim, né, de ressaca. Eu falei, meu filho, não vai lá, né, falar pro médico que você bebeu, tá com dor de cabeça. Fala que tá com dor na coluna. Anja né? outra. Uma outra dor, não sei, uma coisa diferente, né, pra ver se muda. Aí um dia eu falei pra ele assim, minha vizinha falou que lactopurga é bom, né, pra tirar né, a cólica, né, essas coisas. E eu passei lactopurga pra ele, coitado, quase morreu. Mas ele tá melhor? Não, agora tá bem. Agora tá bem, pode trabalhar. Degustador de vinho, excelente. Legal, depois fala pra ele trocar o óculos. Em vez de pinga, em vez de pingo, é pinga. Pinga 3 vezes ao dia. E
que ele entendeu errado, né? É para pingar o colírio, na verdade. Legal, então fala lá pro seu filho que provador de vinho é uma atividade lícita, tá? Ele vai ficar tranquilo que ele pode trabalhar lá com tranquilidade. Nossa, o senhor não vai acreditar. Nossa, ninguém vai acreditar aqui. Desceu para mim. Tchau, doutor. Tchau, menino. Tchau, obrigadão na dúvida. Vamos pro próximo bloco agora, que é o Espaço da Notícia. Vamos ver qual que é a notícia aí que foi preparada aí pra gente, tá bom? Com a nossa psicopedagoga Fernanda. Boa noite a todos. Vamos lá, mais uma notícia. Atestado médico falsificado valida dispensa por justa causa. Um atestado rasurado resultou na dispensa por justa causa de um trabalhador de uma empresa. Na inicial, o trabalhador pediu a reversão da justa causa, sob a alegação de que não cometeu irregularidades. Em contrapartida, a empresa sustentou que a penalidade foi corretamente aplicada, uma vez que o empregado teria adulterado o atestado médico. Ao analisar as provas dos autos, a juíza constatou que a rasura no atestado médico não gera dúvidas. Trata-se de uma modificação grosseira à grafia original, descreveu. Então, olha só, até essa parte da notícia, o funcionário foi lá e apresentou um atestado que parece que realmente é de um médico válido, só que houve uma rasura na data, é isso? Vamos continuar. Como que desenrola essa história? O médico que emitiu o atestado confirmou que o documento se restringia à data da consulta, sábado, 16 de janeiro, e não de sábado até segunda-feira seguinte, dia 18 de janeiro. Então, olha só, pelo que eu entendi, o médico colocou lá até sábado, 16 de janeiro. E depois o funcionário foi lá e completou. E segunda-feira. E até segunda-feira. Então ele acrescentou, ele emendou, né? E aí, vamos lá. O trabalhador alegou que não foi o responsável pela falsificação. Entretanto, a conclusão dos autos se deu no sentido oposto. O obreiro reconhece que o atestado médico apresentado referia-se apenas ao dia 16, mas faltou ao labor na segunda-feira subsequente, ou seja, sem justificativa. Também assinou o cartão de ponto, no qual consta que sua ausência relativa ao dia 18 foi justificada por atestado médico, afirmou a juíza na sentença que validou a justa causa aplicada pela empresa. Olha só, o trabalhador então falou, não, essa rasura aí não fui eu que fiz, essa rasura, mas ele não foi trabalhar na segunda-feira, e ele justificou com base no atestado médico. Então, como continua essa notícia? No regional, o trabalhador pediu a nulidade da sentença, pelo cerceio de defesa, com retorno dos autos à origem para que fosse realizada a prova técnica, consistindo em perícia grafotécnica. Mas o pedido não obteve sucesso. O requerimento de produção de prova pericial grafodocumentoscópica consiste em medida inútil e desnecessária, uma vez que a perícia não poderia garantir a autoria da adulteração no documento rasurado, pois, como bem exposto na sentença recorrida, a rasura poderia ter sido efetuada a mando do autor ou de qualquer outra pessoa, concluiu o TRT. Então, olha só, uma questão aí realmente complicada. O trabalhador falou, não fui eu que adulterei, não fui eu que acrescentei. O médico falou assim, só coloquei para sexta-feira. Mas o trabalhador não foi na segunda, ele justificou com base no atestado e ele pediu que fosse feita uma perícia para falar que aquela assinatura não era dele. E o tribunal entendeu que isso aí seria inválido, porque se não fosse ele, poderia ser alguém a mando dele. Uma questão polêmica, não é verdade, doutor Vitor? Como que você vê esse caso aí? É uma questão polêmica, mas assim, o atestado foi rasurado, né? E quem se beneficiou, em tese, com essa rasura foi o trabalhador. E provavelmente ele que teria interesse em rasurá-lo. Então eu acho que a juíza acertou nessa decisão em condená-lo por justa causa pelo fato dele ter adulterado um documento médico, né? Um atestado médico.
E nesse caso, ele não apresentou um atestado falso, ele apresentou um atestado rasurado, né? Isso é um crime? Tem diferença de um atestado? Às vezes você vai em algum lugar, vem esse atestado médico, né? Será que isso é um crime também? Qual que é a sua opinião, doutor Sérgio? Bom, tem o crime de falsificação de documento, pode ser enquadrado uma adulteração do documento. O documento pode ser um documento legítimo, a partir do momento que adulterou, pode se enquadrar como uma falsidade, né? Porém, tem que ser analisado no caso que, diferente do trabalhista, ficou uma dúvida se foi ele que adulterou, e no criminal, a dúvida beneficia o réu. Então, ele não poderia ser, assim, na minha opinião, como advogado, se existe um pingo de dúvida sobre a autoria, o réu, indúbio pro réu. O réu tem que ser inocentado, porque tem que ficar cabalmente provado que foi ele que adulterou, ou amando dele. Aí, no caso, caberia perícias, e mesmo se o juiz não se convencesse pela perícia, ele não seria condenado pela dúvida. Não no processo criminal, então, seria mais complicado essa questão. No processo criminal, não pode... A perícia eu acho que seria essencial, e no processo criminal não pode pairar dúvida. Porque qualquer dúvida sobre a autoria ou se materialidade é benefício para o réu. Tem que ficar cabalmente provado. O réu não tem que provar que não foi ele. Quem tem que provar que ele fez é o Ministério Público. Ele é inocente até que se prove ao contrário. Então, no processo criminal, seria uma questão um pouco mais complicada. Mas poderia a juíza do trabalho oficiar o Ministério Público para apurar eventual crime, oferecer denúncia e, assim provado, ele ser condenado criminalmente. Constatado que ele falsificou, ele poderia ser condenado criminalmente também. Legal, vamos para o nosso próximo quadro, que é a dica do dia. Nós vamos trazer uma dica aqui especial para você memorizar o nosso tema dessa noite. Ok? A nossa dica do dia é sobre o contrato de trabalho. No contrato de trabalho, nós temos, de um lado, a figura do empregado. Quem que é o empregado? É aquele que tem o chope. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física. Do outro lado, nós temos a figura do empregador. Quem é o empregador? É aquele que tem a decisão, os riscos e o resultado. DRR. E ele tem dois poderes, o poder de direção e o poder disciplinar. Entre o empregado e o empregador, nós temos um contrato. Esse contrato possui algumas características. Para você memorizar, a palavrinha COPAS: continuidade, onerosidade, pessoalidade, alteridade e subordinação. Esses são os requisitos aí do contrato de trabalho. O contrato, em regra, ele pode ser determinado por um prazo determinado como um contrato de experiência, até 90 dias. Ou ele é, em regra, como a lei estabelece, por prazo indeterminado, até que a aposentadoria nos separe. Tá? Esse contrato ele pode ser suspenso ou interrompido. Tá? No caso de interrupção, se você pegar o C, você vai memorizar com salário. E no caso da suspensão, tem um S sem salário. O contrato de trabalho pode ser interrompido ou suspenso. No caso de suspensão, sem salário e sem contagem do tempo. No caso de interrupção, com salário e com contagem do tempo. Essa é a nossa dica do dia. Vamos para o nosso próximo quadro, que é o estudo de caso. No estudo de caso, nós vamos trazer aqui alguns pontos que a CLT traz em que o trabalhador pode faltar ao trabalho sem ter um desconto, ou pode ter casos que ele falte e a empresa possa descontar. Nos casos aqui de interrupção, sempre bem lembrado, é um dia para doar sangue. A cada 12 meses o trabalhador pode faltar um dia para fazer a doação voluntária de sangue. Queria perguntar para a nossa consultora de RH se o pessoal faz isso, as empresas incentivam essa prática. Incentivam sim, é bem comum e os funcionários às vezes fazem algumas campanhas, né? Eu acho importante. O que acontece, que eu vejo muito na prática, é que às vezes, eu não sei se vocês já viram, para você doar sangue você passa por uma triagem. Então você vai,
a um instituto, aonde, né, ao hospital. E aí você passa por essa triagem onde eles vão dizer se você pode ou não, está apto ou não. Se você estiver apto, você doa e ganha um atestado aquele dia. Se você não estiver apto, você tem que voltar. Você não ganha nem declaração de horas e nada. Então, vai muito da empresa, de regras, de como... Porque a pessoa pode chegar lá e não está apta. Às vezes a pessoa passa mal, ou não tem o peso certo, não é isso? Inclusive essas horas que ele saiu. Perde as horas. Perde, porque ele não está atestado. A empresa não é obrigada, né, a afastá-lo. Não é obrigado. E no caso de morte, faleceu, a lei fala do cônjuge, do ascendente, do descendente, do irmão. Às vezes, faleceu um tio, uma tia, a empresa também não é obrigada, não é isso? Não, obrigada não. O que a gente vê é muito por política mesmo, né? Às vezes a pessoa tem uma mãe ali de criação, um irmão que não é irmão, mas que vive junto, uma tia muito apegada. Eu sempre aconselho a que deixe a pessoa ir, né, passar por esse luto, mesmo porque a pessoa não vai produzir bem. Se é uma pessoa querida, uma pessoa, né, que é da família, ela não vai produzir bem. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que se o empregador liberar um funcionário, ele tem que liberar todos na mesma condição, para não cair aí sob discriminação alguma, né? Então, que seja uma política da empresa. Uma política da empresa. Muito boa essa dica. E no caso do casamento, 3 dias para o casamento, é uma coisa complicada, né? 3 dias, a pessoa tem que casar o quê? Na quarta-feira, daí fica quarta, quinta e sexta, emenda o sábado e domingo. Não é pouco tempo, 3 dias. O pessoal chama de licença gala, não é pouco tempo. Na verdade, casaria na terça. Na terça. Para ganhar a quarta, a quinta e a sexta, né? São poucos dias. As pessoas, eu acredito que deveriam se programar mais aí para as férias, mas a lei é clara, são 3 dias mesmo. E geralmente o pessoal aproveita e emenda com as férias. Ou, às vezes, uma convenção, um acordo coletivo pode dar um prazo maior. Eu não tenho visto, não. Eu tenho visto eles regulam muito, convenção coletiva regula muito sobre morte, que às vezes dá uns dias a mais, até pela burocracia, porque 2 dias são pouco, né? É pouco tempo para você resolver, às vezes, uma certa burocracia. E para casamento eu não tenho visto muito, não. E no caso da licença paternidade, 5 dias, o pessoal pergunta, 5 dias úteis? Não, 5 dias corridos, né? Sim. Tem que marcar a cesárea para quando? Para poder ficar a semana em casa. Também tem que se programar, né? E algumas convenções também falam bastante sobre isso. Deu aí um prazo um pouquinho maior, né? Que aí é o momento que a mulher está até precisando de uma ajuda a mais, né? Com o esposo. Mas, enfim... Eu acredito também que tem aí uma razão política, né? Das empresas repensarem sobre o assunto. A lei também fala na questão de prestar prova de vestibulares de ensino superior. As empresas, no caso do Enem, não é para ingressar no ensino superior. As empresas têm descontado ou têm equiparado a questão da faculdade? Como que as empresas têm feito isso? Então, a prova do Enem, ela tem sido feita aos sábados. Então, a maioria dos clientes que eu trabalho não trabalham aos sábados, então eu não tenho tido esse problema. Mas eu acredito, sim, que os patrões estão liberando, mesmo porque se você tem um funcionário dessa idade, né, nessa idade aí escolar, que precisa... Eu não entendo que você deva barrar ou descontar porque ele foi fazer uma prova. Por analogia, acho que a gente tem que aplicar, se para um vestibular... abonado, né? Eu acredito que para o Enem também. Vamos pegar aqui o último tópico aqui das férias. As férias também é uma causa de interrupção. E muita gente tem dúvida, as férias é em razão quando o trabalhador quer ou quando o empregador quer, né? A lei fala que é na vontade do empregador, né? E as empresas têm feito isso? As férias é a única coisa que o empregador ainda pode mandar, né? Mas eu tenho visto que as pessoas podem escolher, sim, às vezes fazem uma escala, né, para não sair 2 pessoas do mesmo departamento, e aí verifica-se se o trabalhador vai estar bom para a empresa. Às vezes é um comércio, em determinada época do ano pode não ser, né, tão bom que aquele funcionário saia, mas a maioria dos empregadores eu tenho visto que tem negociado, sim, as férias.
Até para sair férias e ser algo bom, né? Porque às vezes você tem alguém da família que vai sair junto, para você realmente poder aproveitar. Legal. Época escolar para filhos. Bacana. Então, esses aí são os principais pontos de interrupção do contrato de trabalho. Vamos agora para o nosso próximo quadro, Momento Conexão, onde a gente recebe as perguntas dos nossos participantes ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Vamos ver as perguntas que chegaram aí com a nossa psicopedagoga. Vamos lá. O empregador tem a obrigação de aceitar atestado de acompanhamento médico? Pergunta de Rosiane, de Santo André. Certo, de Santo André. Então, doutor Vitor, às vezes não é atestado médico, foi acompanhar um filho, foi acompanhar um esposo, foi acompanhar um atestado de acompanhante. A empresa pode aceitar? Então, a empresa ela não é obrigada a aceitar acompanhante, mas isso normalmente é regulado em convenção coletiva, acordo coletivo. A CLT não fala do acompanhante, né? Então ela não é obrigada a aceitar. Doutor Sérgio, tem alguma opinião? Realmente, como a CLT é omissa, né? Fica meio que... Às vezes o juiz, num caso concreto, pode usar uma analogia, vamos supor, um filho menor, alguma coisa assim, mas no caso concreto mesmo é como o doutor Vitor falou, se tiver um acordo coletivo e uma convenção coletiva que regulamente, fica muito melhor, muito mais fácil para não parar esse tipo de dúvida, né? Eu acho que no caso de omissão, o acordo e a convenção é o melhor caminho. Vamos ver, como que a empresa tem feito, o nosso consultor aqui de RH? Poxa, a mãe está lá, tá trabalhando, precisa levar o filho no médico, e ela vai acompanhar, não é um atestado para ela, é o acompanhante. Como que as empresas têm lidado com isso? Muitas convenções coletivas regulam, sim, que a mãe pode acompanhar o filho ao médico. Se eu não me engano, há uma súmula que fala disso, mas me parece que é uma vez ao ano que a mãe pode levar o filho ao médico. Então, crianças, uma vez ao ano, ficar doentes. Né? É complicado. Mas eu, assim, na prática mesmo, eu não vejo problema. Os meus funcionários que têm esse tipo de problema levam, sim, os filhos aos médicos. O que não pode, acho que o importante é você ver o excesso, o exagero. É um PS. Agora, consultas de rotina, tem que agendar fora do seu horário de trabalho, né? Mas se for um pronto-socorro por uma emergência, eu acho que aí vai muito da política da empresa e da sua relação com o seu empregador. Legal. Pessoal, nosso tempo está estourado aí. Eu queria agradecer a sua participação. Tem mais perguntas, mas não dá mais tempo da gente responder. Eu queria que você acompanhasse o nosso programa pelo site da UpTV e continue aí com a gente. Muito obrigado e até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.